Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel 4:3. Hoje, direto ao assunto. Assunto que, aliás, é especial. Começando pelo fato de nosso verso introdutório. Quão grandes são seus sinais. Quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Não sei se você já sabe, este verso, que aliás já se tornou um cântico há muito tempo cantado nos cultos, nas reuniões de louvores. Ele saiu dos lábios de um rei pagão, de Nabucodonosor, o rei da estátua, o primeiro rei gentílico. Quando o mundo passou a experimentar uma nova ordem mundial. Nabucodonosor, depois de ver a vida casta, a vida pura do profeta Daniel, que era um cativo, fazia parte do grupo de sábios cativos que ele trouxe de Judá. Ao ver a vida casta e, além de vida pura, inteligente, tendo a ciência das visões e dos sonhos, ele viu que o profeta Daniel revelava quase tudo. Tirou o rei de alguns embaraços, principalmente aquele do sonho da estátua, que, aliás, nós estamos analisando. E não foi só isso. Ele viu outros sinais. E diante do que viu, diante do que participou, ele não teve outra alternativa declarar a grandeza de Deus. Aliás, os homens são assim mesmo. Não importa a dureza dos corações, não importa a incredulidade diante da manifestação de Deus, a maioria se quebranta e declara a santidade, o poder, a grandeza de Deus. Mesmo o rei, que Daniel tinha dito que ele era a cabeça de ouro da estátua, mesmo o rei Nabucodonosor, ele teve que chegar a esta conclusão: quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Mas continuando a nossa série sobre a estátua. Essa estátua que é basilar dentro do templo dos gentios. Por que não dizer aqui nessa estátua está a história mundial, a história universal do mundo, desde Nabucodonosor até a instalação do reino de Deus. Por quê?
você deve saber que ali, em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, quando foi soada a 7ª trombeta, que é a última trombeta, o apóstolo João declarou, ali na ilha de Patmos, que ele ouviu grandes vozes que se ouvia dos céus, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Você sabia que este é o final do tempo do homem e o começo do tempo de Deus. Existe tanta coisa de importante, do qual ou das quais nós não deixaremos, procuraremos detalhar todas. Isto em relação à estátua. Agora, hoje, falando do paralelo, ou dos paralelos entre esta estátua, que é o resultado do sonho de Nabucodonosor, e a visão dos 4 animais pelo mesmo profeta. Só com a diferença de que a estátua, o sonho de Nabucodonosor, claro, no tempo dele. E a visão dos 4 animais, quando Daniel a teve, Nabucodonosor já não mais reinava, mas era o seu filho Belsassar. E olha, existe tanto paralelo entre essas duas visões. E é bom saber isso para vermos que na palavra profética, em se falando em profecias bíblicas, elas não têm contradição ou contradições. Não existe aquela de um profeta falar algo diferente do outro, mas elas são uníssonas. Daí, o que deve nos chamar a atenção e a realidade, crer mesmo nas Escrituras. Por isso que Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que Paulo enfatiza várias vezes que a base da igreja, a base de nossa fé, tem Jesus como fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus. A não ser que o próprio Jesus é o fundamento, assim disse Paulo. Mas ele disse também que nós somos edificados. Esse mistério que foi dado aos gentios, que quebrou aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios, esse mistério chamado Jesus. A edificação desse mistério é baseada naquilo que disseram os profetas e os apóstolos. Daí vemos que precisamos caprichar em descobrir tudo isso. Lembre que quando aqueles 2 discípulos ali no caminho de Emaús, depois de andarem alguns quilômetros conversando com Jesus ressuscitado e não o reconhecendo, ao ter eles a revelação, ao descobrir que se tratava do próprio Jesus censurou a incredulidade dos corações deles e disse: honestos e tardios de coração, para entender aquilo que está escrito
nas Escrituras, nos Salmos, nos profetas. Aleluia! Nos profetas, de que era necessário que eu fosse preso, morto e ressuscitasse ao terceiro dia. E como que há dizer? Cá estou eu. É o cumprimento dos salmos, é o cumprimento das profecias. Por isso, então, a gente, nesses vídeos, está estudando algo de Deus, algo especial, e convém continuar. Mas, hoje então, a ênfase, a gente começa a dar esta ênfase ao paralelo, à analogia, à igualdade entre a estátua e os 4 animais. A visão dos 4 animais, aliás, nesse detalhe, tudo se baseia, se concentra no 4º animal, aliás, pela ordem, no 4º reino, o reino poderoso, o reino forte, que teve como símbolo o ferro das pernas da estátua. E o 4º animal, da visão de Daniel, que Daniel descreveu, nem nome o animal não tinha. Descreveu ele pelas suas características. Era um animal grande, terrível e forte, dentes de ferro, grandes dentes de ferro e pés que pisavam tudo e deixavam em pedaços que sobrava. E era diferente, diz ele, era diferente dos demais, porque tinha 10 chifres. E alguém poderia perguntar aí, pastor, mas e daí 10 chifres lá na estátua? Não fala nada de 10. Fala sim, os 10 dedos. Os 10 dedos dos pés da estátua, que representam 10 reis, 10 reinos. Notou que analogia, que paralelo? A gente tem que parar, mas no próximo capítulo você verá coisas ainda mais maravilhosas. Aquele dia feliz, a bênção na graça de Deus para todos nós. Amém e amém.